Olá, pessoal! Prontos para mais uma aula? Essa aula será de matemática e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de identificar características de figuras planas ou espaciais. Boa aula! Olá, pessoal! Eu sou o professor Tiago, de matemática. Estou aqui para conversar com vocês hoje sobre uma habilidade que o Enem cobra bastante em suas provas, que é a habilidade de percepção. É a habilidade de análise de propriedades e características das figuras planas ou dos sórdidos. O Enem descreve essa habilidade desse jeito: identificar características de figuras planas ou espaciais. Bom, uma pergunta interessante: como se fabrica a garrafa de vidro? Na verdade, o processo de fabricação de garrafa de vidro é um tanto complexo, mas uma parte desse processo é interessante. É uma parte que aparece nessa figura, onde o vidro, o material que é feita a garrafa, ele é colocado num torno e esse torno é girado. É um processo interessante que se fabrica garrafa e se fabrica outras figuras, outros sólidos, através dessa rotação do sórdido em torno de um eixo. Bom, esse é um tipo de sórdido que nós vamos trabalhar na aula hoje. Alguns sórdidos que você obtém girando uma figura em torno de um eixo. Existem alguns outros sórdidos que se obtém de outras maneiras. Para isso, vamos dar uma olhada nos seguintes sórdidos. O sórdido apresentado na tela é uma pirâmide. Bom, nesse caso, essa pirâmide é chamada de tetraedro. Tetra porque são 4, edro porque são faces. Então, o sórdido de 4 faces é chamado de tetraedro. Nesse caso, esse é um tetraedro regular, ou seja, cada uma das 4 faces é um triângulo equilátero, ou seja, é um triângulo que possui os lados de mesma medida e os ângulos também com mesma medida. Bom, o interessante desse tetraedro é o seguinte: quando você planifica o tetraedro, ou seja, transforma ele numa figura que é bidimensional, você realmente repara a existência dos 4 triângulos equiláteros que vão aparecer. Reparou que ao abrir a figura, ao abrir o tetraedro, realmente o tetraedro é composto por 4 triângulos e nesse caso são 4 triângulos equiláteros. Bom, ainda vale a pena destacar que o triângulo maior formado aqui também é um triângulo equilátero. Então, se você constrói numa cartolina 4 triângulos equiláteros dispostos desta maneira, ao recortar e dobrar esses 4 triângulos, quando juntar todas as pontas, o sólido que você vai formar a partir disso é um tetraedro. Bom, então, uma das habilidades que o Enem exige é justamente essa: você olhar no tetraedro e realmente observar propriedades nele. Claro que o tetraedro não é o único sólido. Um sólido bem famoso é o cubo. O cubo também é chamado de hexaedro. Hexa é porque são 6, edro porque são 6 faces. Então, no caso aqui, a cada uma dessas 6 faces é um quadrado. Mesma coisa, ao planificar um cubo, você percebe nitidamente os 6 quadrados que compõem esse cubo. Bom, se você desenhar numa cartolina esses 6 quadrados e recortá-los e dobrá-los e unir todas as pontas, o sólido que você forma é um cubo. O cubo é bem interessante porque, quando criança, é muito comum construir dados na forma de um cubo. E exatamente a planificação é o desenho que a gente faz antes de desenhar o sólido na parte 3D. Existem outros sólidos, por exemplo, octaedro. Bom, você já deve imaginar que octaedro quer dizer que são 8 faces. É famoso balãozinho. Bom, além do octaedro, existe algum outro tipo de sólido. Por exemplo, dodecaedro. É um sólido composto por 12 faces. No caso, são 12 faces pentagonais. Reparou que existem 12 pentágonos regulares, todos congruentes entre si? Bom, um exemplo também interessante é o icosaedro. Icosaedro é um sólido de 20 faces. E no caso aqui, são 20 faces triangulares. Então, essa habilidade em você olhar para um sólido e perceber quais são as figuras que o compõem e quais são as propriedades dessas figuras, é uma habilidade muito importante para a aula do Enem. Existem sólidos um tanto complicados. Por exemplo, este sólido aqui.
É um sórdido cujas faces são formadas por hexágonos regulares ou por triângulos equiláteros. Repare que a planificação desse sórdido já não é algo trivial, mas quando você planifica o sórdido, percebe exatamente quais são todas as figuras que compõem esse sórdido. São exatamente 4 hexágonos regulares e 4 triângulos equiláteros. Bom, existem alguns outros sórdidos também bem complicados, não acha? Olha esse sórdido. São formados por figuras vermelhas, que são figuras que têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, ou seja, octógonos. Também é composto por quadrados azuis e também composto por hexágonos, no caso aqui da cor verde. Ao se montar essa figura e desenhar ela tridimensionalmente, aparece exatamente esse sórdido um tanto quanto esquisito, não acha? Bom, existem diversos tipos de sórdidos, e esses sórdidos eles podem ser bem complicados mesmo. Considere esse sórdido aqui. Olha que interessante. Quando você planifica esse sórdido, o que você consegue reparar nele, tá? Ele é um sórdido formado por vários quadriláteros. Cada figura dessa tem 4 lados, ó. 1, 2, 3, 4. Só que esse sórdido aqui, desses quadriláteros, não são nada regulares. Reparou? Bom, existem sórdidos muito interessantes. Só o exemplo de um, considere esse sórdido. Olha a planificação, que figura estranha, né? Bom, mas quando você fechar o sórdido, quer dizer, essa figura está ficando muito próxima de uma esfera, que também é outro tipo de sórdido curioso para a gente discutir na aula hoje. Uma outra maneira de se construir os sórdidos, que já foi apresentada no começo desta aula, é através do processo de revolução, ou seja, você girar uma figura em torno de um eixo. Os sórdidos construídos a partir desse processo são chamados de sórdidos de revolução e também são extremamente importantes no nosso cotidiano. Você já reparou nessa embalagem do Yakult? Ou reparou nessa embalagem de Coca-Cola? Ou, por exemplo, num foguete? São exemplos de sórdidos de revolução. São figuras que foram giradas em torno de um eixo e produziram exatamente esse sórdido aqui. Bom, considere um exemplo em particular, que é o exemplo do Yakult. Qual é a figura que foi girada em torno de qual eixo? Repare o seguinte, que o Yakult ele possui um eixo de simetria, no caso representado por essa linha aqui na horizontal. Reparou o seguinte, que existe uma curva aqui, que é exatamente o contorno do Yakult, e nessa curva que aparece aqui, esta linha, ao ser girada em torno desse eixo, então ao se fazer esse processo aqui, você consegue construir exatamente a superfície do sórdido de revolução. Reparou então que essa parte de cima, quando for olhar a tampa do Yakult, é exatamente um círculo. E essa base do Yakult também é exatamente um círculo. Então reparou que ao construir sórdidos de revolução, uma figura muito comum de aparecer é o círculo. Então é importante você perceber que num sórdido de revolução, conhecer as propriedades do círculo e da circunferência traz para você benefícios para resolver essa questão. Bom, além disso, vamos comentar de alguns outros tipos de figuras que às vezes nem são sórdidos. Na verdade, uma outra característica que o Enem também coloca nessa habilidade é você trabalhar com as questões que envolvam ilusão de ótica. Um grande especialista em construir figuras assim foi um matemático chamado Escher, né? E neste quadro aparece exatamente um exemplo interessante das obras de Escher. Repare neste quadro que você olhar a primeira vez, você não consegue distinguir o que é a parte de frente da figura, o que é a parte de fundo da figura, ou seja, você não consegue ter a noção de profundidade. Ao mesmo tempo que essa cachoeira aparece no fundo de uma figura, ela também aparece aqui na frente dessa figura. Então você não consegue distinguir se isso realmente é uma situação real ou é só apenas mais uma ilusão de ótica. Bom, você reparou que existem diversas maneiras e diversas formas de construir os sórdidos?
Alguns sórdidos são obtidos a partir da revolução de uma figura em torno de um eixo. Outros sórdidos são obtidos através da união de algumas figuras planas. Então você reparou que na aula de hoje você viu o seguinte: ao reunir vários triângulos equiláteros, no caso 4 triângulos equiláteros, é possível construir um tetraedro. Ao se reunir 20 triângulos equiláteros, você consegue construir um icosaedro. Bom, ao se reunir 12 pentágonos congruentes, regulares, você consegue construir um dodecaedro. Então, na verdade, um processo de construção de sórdidos é esse: reunião de figuras planas. É interessante, dado um sórdido desse, quais são as figuras que o compõem, especialmente se esse sórdido for a representação de alguma figura ou de alguma foto relacionando com o seu cotidiano. Pode ser uma caixa de chocolate, pode ser um Toblerone, que é um outro tipo de caixa de chocolate, pode ser um telhado de uma casa, pode ser uma estufa. Então, pode ser vários exemplos da sua vida que você consegue modelar através desse tipo de sórdido. Bom, essa é uma maneira de construir os sórdidos. Revolucionar em torno de um eixo é uma outra maneira. E também existem diversos exemplos do seu cotidiano, da sua vida, onde isso aparece. Por exemplo, na garrafa de Yakult, por exemplo, na garrafa de Coca-Cola, por exemplo, nos copos de cristal. É importante aparecer os copos de cristal. Por exemplo, um abajur. É muito comum aquela superfície do abajur ela ser exatamente uma figura que está sendo revolucionada em torno do eixo. Ou pode ser até mesmo uma esfera, que é uma bolinha. Bom, então é importante você analisar as figuras que compõem esse sórdido para descobrir as propriedades que ela tem. Algumas questões do Enem não é necessário nem fazer conta. Basta que você olhe a figura e, a partir da figura, descubra quais são as figuras que ela apresenta dentro dela e quais são as propriedades dessas figuras. Além disso, está sendo comum agora na prova do Enem pelo menos uma questão que envolva a sua capacidade e a sua habilidade em distinguir as figuras, os sórdidos tridimensionais, dessas figuras, por exemplo, nesta obra. Bom, até a próxima. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 37. Bom estudo e até a próxima aula!